E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso projeto que nós estamos criando. Agora nós vamos criar aquela tela, né? Vamos criar aquela tela onde a gente faz o cadastro da pessoa. Aquela tela de cadastro, ela vai ter um formulário HTML, onde a gente vai digitar os dados da pessoa e vai conseguir cadastrar no banco de dados, nesse banco de dados, ID, nome, CPF e cidade. Tranquilo? Então, vamos começar a nossa tela de cadastro em HTML. Nós criamos no último vídeo a conexão, né, e criamos o banco de dados. Agora vamos criar a tela de cadastro. Vamos no File, New Test File. A linguagem, galera, é tudo PHP, viu? A gente está passando tudo PHP. O arquivo em PHP, nós vamos agora chamar aqui a exclamação e dar um Enter, e aí a gente traz toda a estrutura do HTML. Afinal, vai rodar no browser, certo? A gente coloca o arquivo PHP porque a gente vai trabalhar com o código PHP, né? Logo abaixo, depois, quando a gente for fazer a parte de cadastro, então a gente tem que colocar PHP. Então vamos colocar PTBR na linguagem, para não ficar pedindo para traduzir. O title dessa página, né, vai se chamar cadastro de cliente, tranquilo? A gente coloca mesmo para ter aqui normal, fica bacana, porque como ela vai abrir naquela outra parte lá, né, ela não aparece aqui instintivamente. Cadastro de cliente é o nosso title. Que mais? Agora a gente vai começar a desenvolver aqui de fato a nossa tela de cadastro. Primeira coisa que eu vou fazer aqui em cima, eu vou chamar um título do HTML, o H2, né, que não é o principal, aquele tão grande, é o segundo. E nele eu vou digitar assim, ó, cadastra cliente, tá bom? Cadastra cliente, vai ser o título que vai vir logo acima. Depois, vamos colocar assim, né? Colocar uns pontinhos assim, na hora lá vai ficar bonitinho. Depois a gente salvar, você vai ver como é que tá ficando. Cadastra cliente, vou passar uma linha aqui, né? HR. Depois a gente vai fazer o seguinte, nós vamos abrir uma div, tá bom? Essa div vai se chamar cadastra. Então eu coloco div.cadastra. Ele já forma a div com o nome cadastra, né? Então tá aqui a div formada, bonitinha. Dentro dela é que a gente vai colocar o nosso form, beleza? A gente vai colocar o nosso form. Então o que acontece? O nosso form, vou abrir ele aqui, né? Form. A ação dele, você pode deixar sem nada, tá? Deixa eu dar um enter aqui. Esses botões que nós vamos colocar, os input, só dão certo se ele estiver dentro de um formulário, tá? Essa ação deixa sem, vai ser mandado por aqui mesmo, né? O método a gente coloca, a gente vai precisar colocar. O método que nós vamos usar, o método de envio, vai ser um métodozinho um pouquinho mais seguro, o método post, tranquilo? E aí, agora a gente vai criar aqui um label. Deixa eu colocar em minúsculo, né? A gente vai criar um label. Esse label, nós vamos fazer o seguinte. Esse label, nós vamos dar um for para ele chamado nome. E esse label, ele vai mostrar nome, tá? Vai ser o nomezinho que vai aparecer na tela para você. Então, ele vai se chamar nome. Logo abaixo dele, eu preciso criar para ele um input, que é onde a pessoa digita o campo, onde você entra com os dados. O input para nome, o type dele é text mesmo, tranquilo. A gente vai criar também um ID para ele, tá? Eu criei aqui um ID para ele, ó. Por que eu estou criando um ID para ele? Porque eu tenho aqui no for, eu tenho o nome. Então, quando você vai digitar, que você está interagindo lá na página, se você clicar no label, que é o nome que está lá na tela, também fica ativo o input, tá? Então ele tem essa conexão, o for e o id. Se for o mesmo, ele dá essa conexão, fica os dois ligados. O name, né, desse input, o name dele vai ser nome também, tá bom? E a gente vai colocar também o seguinte, nós vamos colocar para ele um required, né? Por que isso aqui? Porque esse required é para o campo não ficar vazio. Ele, na hora que você clicar lá no enviar os dados,
que ele vai fazer? Ele vai pedir para você digitar. Então, ele não vai mandar nada em branco. Então, sempre você vai ter que digitar. E também a gente vai colocar o tamanho dele um pouquinho maior, tá? Vou colocar um size para ele de 45, tá bom? Ficar um pouquinho maior. Pronto. Essa parte aqui, né, do label aqui, essa parte aqui do label aqui, do nome está criado. Só que a gente precisa criar para o CPF, né? Para qual foi o outro que foi? Tá, para o CPF e para a cidade, né? Uma vez que não vamos precisar criar para o ID, que ele já vai ser automático. Então, dou só um Ctrl C aqui, um Ctrl V, tá bom? Vou colar ele aqui. E agora, a gente vai criar o seguinte, a gente vai criar para o CPF. Então, aqui no label aqui, vou digitar CPF, bem aqui, deixa eu colocar maiúsculo. No nome aqui, né, no for, eu coloco CPF. No ID também tem que colocar CPF. E no name também CPF. Required, tira isso aqui, vamos tirar esse size dele, se for preciso, na hora que a gente for configurar ele para ficar no tamanho lá bonitinho na tela, a gente coloca. Por enquanto eu vou deixar ele assim. Galera, o CPF, eu vou deixar ele required também, né? Vai requerer. A gente vai trabalhar o CPF com uma máscara, tá? Então assim, para ficar aparecendo, deixa eu salvar logo aqui para você entender. O nome desse arquivo é cadastra underline cliente, tá? Vamos botar para ele esse nome, cadastra cliente, salvar. E aqui eu vou atualizar, cadastra cliente. O CPF, galera, aqui, né? O CPF, a gente vai configurar tudo isso aqui, tá? Deixar bonitinho igual tava lá no outro, todo organizadinho. O CPF, o que é importante para ele? A gente colocar aquela máscara, apareça a máscara aqui, aí preenche o campo, né? Aquela máscara, como é que ele deve ser? Para aparecer aquela máscarazinha aqui, a gente coloca aqui, chama o elemento aqui do placeholder, beleza? No CPF. Aí eu vou dizer que o placeholder dele, eu vou colocar o formato. Aí eu coloco 00.00.00, né? E o hífen 00. Então agora ele vai ficar mostrando para mim na tela esse formato, ó, tá aqui o formato, beleza. Só que aí não basta, a pessoa pode digitar qualquer coisa aí e pode ir embora, né? Então a gente precisa também linkar esse formato. A pessoa tem que digitar o CPF exatamente nesse formato, né? Então, mas para isso eu preciso trazer também o pattern, tranquilo? Preciso trazer também aqui o pattern, que ele se escreve dessa maneira aqui, ó, pattern. Deixa eu colocar ele aqui para baixo, senão vai ficar ruim de entender. Ó, pattern. Esse pattern é que vai realmente, a gente vai conseguir realmente, tranquilo, quando a pessoa digitar, ele vai ser fiel. Ou seja, se você digitar no formato errado, não vai passar. Ele vai pedir para você digitar no formato certo. Então, esse pattern aqui, o que vai acontecer? A pessoa, a gente vai mostrar o que ela precisa digitar. Então, eu vou colocar uma barra e um dígito, assim, ó. E aí, eu vou abrir chaves e fechar chaves e vou digitar 3 dígitos. Ou seja, a pessoa ela vai ter que digitar 3 dígitos, tranquilo? E aí, eu vou colocar uma barra novamente e vou colocar o ponto. Aqui, ponto. Aí, ela vai ter que colocar um ponto. Beleza? Depois disso, eu vou colocar uma barra novamente, vou colocar o D, né? Vou colocar o D, abrir e fechar as chaves e colocar 3 de novo. Vou colocar a barra e o ponto. Ou seja, aqui ela vai precisar digitar 3 dígitos novamente, certo? Digitar 3 dígitos novamente. Agora eu vou colocar uma barra, vou colocar o D, que é de dígito, abrir e fechar e colocar o 3. Ela vai precisar digitar mais 3 dígitos novamente. Beleza? Após esse 3 dígitos, ela vai precisar colocar um hífen, certo? Aí eu coloco o hífen aí. Agora eu coloco uma barra, coloco o D, abro e fecho as chaves e coloco o que? 2 dígitos, porque agora ela só precisa digitar 2 dígitos. Então, dessa maneira, tá? A gente consegue prender aqui,
beleza? Ela só consegue se for nesse formato que a gente colocou aqui na tela, ó, tá? Se não for, não passa. Então é dessa maneira aqui, tá certinho. Quando a gente clicar lá no criar o botão, né, de enviar, de clicar lá no OK, então ele vai, se você digitar errado, ele vai mostrar para você que está digitado errado e vai pedir para corrigir. Beleza? Beleza, então. Vamos copiar isso aqui de cima e vamos colocar aqui embaixo, porque agora a gente vai precisar criar o último, né, que é o cidade, né, o label cidade. Aqui o for dele, a gente coloca cidade. Aqui ele vai mostrar a palavra cidade na tela, né? Vai mostrar para você cidade. O type é text mesmo, né? O ID aqui dele vai ser cidade. O name dele, cidade também, né? E nós tiramos o record dele aqui, deixa 45 mesmo, né? Qualquer coisa depois a gente dá uma ajeitada depois. Eu acho que o CPF não tá, né? Que a gente vai colocar, pessoal, isso aqui para ficar organizado lá na tela, a gente vai colocar dentro de tabela, certo? Porque senão ele fica muito ruim de organizar, fica muito bagunçado. Então a gente precisa colocar ele todo organizadinho, todo bonitinho, beleza? Então a gente vai colocar ele dentro de tabela. Tranquilo? Beleza, então, né? Nosso formulário está aí, só que agora nós precisamos do quê? Nós precisamos de um botão, certo? Nós precisamos do botão. Esse botão, ele vai se chamar o botão cadastra, né? Então a gente precisa do input aqui, vou botar ele aqui embaixo, tá bom? Esse botão, galera, o types dele significa submit, tranquilo? E aí a gente pode tirar essa questão do ID aqui, tá? Vou tirar essa questão do name, vou tirar tudo aqui, tá? A gente vai precisar só do submit dele, type dele vai ser submit, né? Que ele vai enviar, o values dele, o valor dele, né, que vai aparecer na tela, vai se chamar cadastrar, o cadastra, né, cadastrar, beleza? Só isso aí, cadastrar. Vou salvar aqui e a gente já tem todos os dados cadastrar. Só que ele vai ficar o seguinte, pessoal, esse nome, eles vão ficar um embaixo do outro aqui, ó, tá? Organizadinho, bonitinho, tudo certinho. Então o que que acontece? Para ficar assim, a gente precisa colocar eles dentro de tabela, tá? Até passar uma... Vamos passar aqui uma linha aqui só para ver aqui direitinho. Opa! Deixa eu colocar mais para cá. Uma linha aqui, uma HR. Com uma linha, tá? O que que vai acontecer? Nós vamos colocar ele dentro de tabela, certo? Vamos colocar dentro de uma tabela. Então, para colocar dentro da tabela, nós temos lá os TR, né? TR é linha, TD é os conteúdo. Então, assim, ó, esses aqui, ó, por exemplo, o nome, ele vai ficar, tudo isso aqui, o nome e o campo vai ficar dentro de uma linha. Só que o nome vai ficar dentro de uma coluna e o input vai ficar dentro de outra coluna. São duas colunas que vai ficar. E aí abaixo, na linha de baixo, na segunda linha, o CPF vai ficar numa coluna e o input do CPF na outra coluna. Então, a gente precisa fazer uma tabela dessa maneira. Tranquilo? Para ficar organizadinho. Então, aqui, acima da classe aqui, eu posso abrir a minha table, tá? Agora isso aqui você vai ter que fazer bem organizadinho aí, com bastante atenção, senão não vai dar certo, tá? Senão não dá certo. Aqui, após aqui nosso HR, pode fechar nossa tabela aqui, não tem problema, tá bom? A gente abriu o table, tá? E fechou o table, ou seja, a gente vai trabalhar dentro de tabela. Agora vamos começar. O nosso nome, né? Eu vou abrir aqui uma TR para ele aqui, ó, TR, abriu e fechou. E vou fechar aqui no final do input, ó, porque ela vai pegar o nome e o input nome, beleza? Toda ela vai estar dentro de uma linha. Só que o label, ele vai ser um TD. Opa. O label, ele vai ser um TD e ele vai estar dentro de uma coluna. TD são as colunas, é o conteúdo. Então, só o label vai estar dentro de uma TD. E o input vai estar dentro de outra TD. Ó, TD, ó. Vou abrir aqui ele, fechei. Ctrl X, vou aqui no final do input, atrás da TR, e vou colocar ela. Ó. Vou salvar, ó, vou colocar aqui, ó. Perceba que já, né, já deu certo, ó. Ó, nome e CPF, ó. Faltou um negócio aqui, né?
Ó, o nome e o CPF já estão dentro de na linha e na coluna 1 e coluna 2. Galera, esses nomes aqui, né, a gente coloca 2 pontos, tá? Faltou CPF 2 pontos, aqui 2 pontos, aqui 2 pontos, tá? Pronto, ó, 2 pontozinhos. Agora vamos para o próximo, a mesma coisa. Aqui no início do label eu coloco TR, tá? Abro a TR, que é a linha. No final, cadê o final aqui, ó, do input, né? No final do input eu coloco a TR. Antes do label eu abro um TD, né? Que esse label vai ficar dentro do TD X e fecho aqui depois aqui, ó. O input também, abro um TD para ele, tá? E tiro daqui esse X, tiro o TD daqui e coloco aqui antes do TR, no final dele. Pronto, salvar. Vou atualizar, tá aqui, ó. CPF veio, né? CPF veio para a linha também, né? A linha e coluna já começou a... Que isso aqui, galera, é bom porque aqui, ó, fica bem organizadinho aqui, ó. Tudo certinho aqui, tá? A gente colocar dentro de tabela. Próximo, a cidade, mesma coisa, crio uma TR, tá? Tiro aqui esse último TR. Vou colocar esse TR aqui no final do input. Aqui, antes do label, eu crio uma TD, tá? Ele cria e fecha já, então eu tenho que tirar ela daqui, X, botar no final do label, opa, né? E aqui, antes do input, eu tenho que criar uma TD novamente, uma conteúdo, Ctrl X, pego e coloco ela aqui no final do input, e aí eu também coloquei a cidade e o input da cidade dentro da linha também, ó. Veio para cá, ó, cidade, ó, bem organizadinho. Próximo, tá? O próximo é o cadastro, né? Aqui, ó, o botão, na verdade, né? Próximo é o botão cadastrar. O botão cadastrar, a mesma coisa. Eu crio uma TR para ele, né? Que ele vai ficar numa linha. Boto aqui no final. Crio aqui uma TD no início, tá? Essa TD aqui tá certa, vai ficar aqui mesmo, uma TD vazia, não tem nada nela. Aqui eu vou abrir uma outra TD, beleza? Vou pegar esse final que eu fecho e vou colocar ele aqui no final do input antes do TR. Por que isso aqui, galera? Essa primeira coluna, que no caso aqui ficaria o nome cidade, né? Ela vai ficar vazia, porque a gente vai colocar o botão cadastrar na segunda coluna. Porque aqui é só botão, né? Então, vou atualizar aqui, ó. Ele vai ficar aqui na segunda. Aí eu posso botar ele grandão, chegar até aqui, tá? Não tem problema. Aí ele pede, né, se eu colocar os nomes, ó. Aí, ó, ele pede para, ó, ele tá falando, ó, pedir para cadastrar, ó, mas ele diz o CPF, ó, faça a correspondência com o formato solicitado. Ou seja, se eu digitar qualquer número aqui de qualquer forma, ele não aceita, ó. Ele diz, ó, faça a correspondência com o formato solicitado. Ou seja, qual é o formato? Esse formato. Você só consegue digitar se você tiver no formato certo. Beleza? Tranquilo? Então é isso. Ficou bacana, né? Vamos pro próximo aqui, tá? Vamos dar continuidade. O que a gente vai precisar agora? Criamos, né, nossa tabela CAD aqui, criamos nossos cadastros. Aí o que eu vou precisar? Vou precisar, galera, deixa eu tirar esse HR daqui, deixa eu botar ele para cá, né? Se ele vai funcionar aqui, vai ficar melhor. O que a gente vai precisar? Nós vamos precisar agora fazer a nossa configuração, né? Deixar a nossa tela de cadastro bonitinha, certo? Tranquilo? Bonitinha. Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, nos input, né? Nos input, eu vou abrir aqui mesmo na própria página, aqui no read, na própria página, eu vou abrir aqui uns style, tranquilo? E aqui nós vamos começar. O input, que são eu vou abrir aqui as chaves, né? O input, que são esses campos aqui que você digita, e também aqui o botão, claro, né? Também foi um input. O que a gente vai fazer para ele? A gente vai colocar um padding para ele, né? Ele vai ficar um pouquinho mais largo, você vai perceber. A gente vai colocar um pad para ele de 10 pixels, né? 10 px. Então, ó, eles ficaram um pouquinho mais largo. Aqui é o que eu certo, ó, 100%. Tá, ó. Fica mais bonitinho, né? Fica melhor. Ficou um pouquinho mais largo. O que mais que a gente vai fazer nele? A margem do botão também, tá? Eu vou colocar um pouquinho
separado. Então a margem bottom, a gente vai fazer o seguinte, a margem bottom dele nós vamos colocar 10 px também, tá bom? Ficar um pouquinho mais separado, ó. Viu que ele ficou um pouquinho mais separado um do outro. E também nós vamos colocar a cor, tá? A color, ou seja, a color dele, quando você digitar, não vai ser daquela cor, vai ser verde. E a fonte, né, quando você for digitar, vai ser uma fonte size do tamanho 18px, tá? 18px. Então, quando você digitar aqui, ó, vai ser verdinho, tá bom? Né, nosso cadastro, né, que nós padronizamos lá uma cor verde. E o botão cadastrar também tá verdinho. Então vai ficar dessa maneira. A outra coisa que a gente vai fazer aqui, né, tem também essa questão aqui do cadastro cliente, que é o H2. Vamos fazer também logo a configuração nela, né? Vamos fazer logo uma configuração nela. Vamos voltar aqui, ela vai receber uma configuração, você vai botar aí, você vai só chamar aqui o elemento, né, H2, abrir e fechar as chaves aqui. Aí você vai colocar o background color dela, background color, você vai colocar green, beleza? A margem top, nós vamos colocar uma margem top para esse botão de 5%, ou seja, vai ficar um pouquinho mais abaixo esse nosso projeto, essa página aí. E a cor, né, a color dela, a cor do nome não vai ser aquela cor lá preto, se eu não me engano, que tá. A cor vai ser white, beleza? Vai ser uma cor branca. E também a gente vai colocar, só isso, né? Salvar, vamos ver como é que ficou. Então vai ficar dessa maneira, ó. Já está começando a dar formato aí para nossa tela de cadastro, vai ficar dessa maneira. Tranquilo? Agora nós vamos fazer o seguinte, o nosso botão, tá? O nosso botão a gente vai precisar dar uma pequena ajustada no nosso botão. Para isso, né, para ajustar o botão aí, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai criar aqui no botão, cadê o botão, cadê o botão, cadê o botão, cadê o botão? Aqui, o botão que a gente criou cadastra, tá? Que é esse botão aqui. Esse botão, a gente vai criar para ele um ID. O nome desse ID vai ser envia, tá? Pode ser envia. Ou cadastra, sei lá, ou botão também, você pode dar o nome de botão também, é o nome dele. E aqui, para a gente chamar, né, aqui no CSS, né, no style, para a gente chamar um ID, a gente coloca o cerquilhado, né? Então a gente chama assim, ó, envia, abre e fecha, né? Só ver se está certinho, envia, tá? Então, para a gente chamar o ID, a gente coloca o cerquilhado. Para chamar uma classe, a gente coloca só o ponto. E para chamar o elemento, igual a gente fez aqui, ó, só coloca ele direto, né? Você tem essas três opções aí que você pode trabalhar. Então, vamos lá. O botão, a gente vai colocar primeiro um cursor para esse botão. O cursor do botão vai ser point, que é o mais legalzinho que eu acho que a gente usa, que é quando você coloca o mouse em cima, né? Em cima dele. Vou botar aqui, ó. Algo de certo não deu errado. Algo de certo não deu errado, né? O que a gente errou aqui nele aqui, né? Então é o seguinte, quando a gente coloca, né, o mouse em cima, fica aquela mãozinha. Só que o meu aqui travou, né? Não tá funcionando. Tá. Faltava atualizar, né? Ô, bicho burro. Faltava atualizar a página. Eu salvei lá, mas não atualizei. Beleza. Salvei lá, atualizei, tá aqui, ó. Quando você coloca o mouse, fica a mãozinha, tá? Qual é o próximo? A gente vai fazer um background para ele, tá? Eu vou colocar um background color para esse botão. Background color para ele. Ele vai ter uma cor green, tá? E, galera, você pode fazer do teu formato. Eu estou usando essas cores verdes aqui, porque eu fiz esse sisteminha, essa plataforma com esses verdes, né? Essa combinação de verde, que eu achei legalzinho, tá? A cor, né? A cor que vai aparecer no botão, o nome do botão, a cor dele vai ser white, branco, tá? O fundo vai ser verde e a cor do nome vai ser branco. E o tamanho, galera?
o comprimento desse botão. Então eu coloco o edit aqui desse comprimento e a gente vai colocar ele 100%. Por que 100%? Ele vai pegar, caber, lembra que ele está dentro de uma tabela, dentro de uma coluna de uma tabela. Então ele vai caber 100% aqui na tabela, ó. Então, ele vai chegar até aqui, ó, vai caber 100%, ó. Então tá aqui, ó, botão cadastral. Beleza? Ele chegou totalmente dentro da tabela. Então você clica aqui no cadastrar e você consegue cadastrar aí. Beleza? Então vai a cidade, vai tudo, né? O que mais que a gente precisa fazer, né? Os nossos labels aqui, né? Nossos nomes, CPF, cidade, né? Nosso label aqui embaixo. O que a gente faz? Nosso label. A gente abre aqui, coloca um label. Abre aqui, coloca um color para ele e também coloca green, né? Vou colocar eles verdinho também, ó. O bichinho ficou verdinho também, né? Porque todo mundo tá verdinho e eles não. Ele já tava se incomodando. Entendeu? Então é isso. Nossa tela de cadastro de cliente está criada, beleza? No próximo vídeo a gente vai botar o código PHP para rodar aqui, para na hora que você clicar no cadastrar, os dados vir para cá, ó. Vir para dentro do ID, nome, CPF, cidade, beleza? Então ficamos por aqui, deixa seu like, se inscreva no canal, ajuda a gente a crescer aí. E até o próximo vídeo, onde a gente vai fazer agora o código PHP, que na hora que você clicar aqui, vai para o banco de dados. Valeu, pessoal, até o próximo.